As pessoas chegam para mim e dizem assim, mas Fernando, eu não tenho experiência, eu estou começando, trabalhei numa empresa ou em várias empresas e agora estou abrindo a minha empresa, estou na faculdade, acabei de me formar, vou abrir meu escritório agora, como é que eu começo a aplicar gestão na minha vida? Se você é uma dessas pessoas, fica aqui que eu vou te dar o passo a passo básico para você começar a aplicar gestão nos seus projetos e obras. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, você está em vantagem. Quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente está começando e a gente é cru, a gente tem muitas vantagens. Uma delas é que a gente não tem vícios. Com o tempo, a gente vai pegando manias, pegando vícios e muitos deles são vícios ruins, que vão acabar bloqueando a gente para novos conhecimentos. Então tire proveito desse momento, use isso como uma vantagem para você e comece com o pé direito. Comece aplicando gestão em projetos e obras da maneira correta, que vai te dar resultado e vai te dar eficiência no seu dia a dia de trabalho. E para começar, a gente tem que iniciar pelo básico. Às vezes a gente fica muito preso em como é que eu faço? Tem tantas técnicas, tantas metodologias, eu quero fazer o melhor possível, eu quero ir para frente, eu quero ser o melhor. Isso é muito bom, essa vontade é muito boa, mas iniciar com o básico é mais importante. O que eu quero te passar agora é o básico, é o mínimo que você tem que ter para começar a aplicar gestão dentro dos seus projetos e obras. Então a primeira coisa que você tem que ter é um bom contrato. Então um contrato ele é fundamental para te gerar as garantias que você precisa durante o processo. Esse contrato minimamente tem que ter lá as obrigações, tanto da sua parte quanto do seu cliente. Esse contrato tem que estar muito bem destrinchado, qual é o escopo que vai ser entregue por você, todos os produtos e serviços que você tem que entregar. Não esqueça de colocar as exclusões, tudo que você não faz. Parece óbvio para o cliente às vezes que você faz alguma coisa que você não faz. Então evite esse tipo de conflito e sempre coloque uma cláusula de rescisão, porque tanto o seu cliente tem direito de rescindir esse contrato, quanto você pode querer rescindir ele também no futuro. Depois do contrato, um bom planejamento ele é fundamental. Planejamento é onde a gente vai gastar a nossa maior energia. Quanto melhor for planejado o seu processo de obra ou projeto, melhor ele vai ser executado lá na frente e mais preparado você vai estar para poder executar esse trabalho. Então, um bom planejamento é fundamental, coloque muita energia nisso. Esses dois itens que eu falei, eles valem tanto para projeto quanto para obra. Agora eu vou separar um pouquinho as duas coisas, porque você pode estar fazendo só projetos ou estar fazendo só obras. Se você estiver fazendo processos globais, que envolvem tanto a parte de desenvolvimento de desenhos quanto a execução da obra depois, tudo isso vai fazer sentido para você no final. Quando a gente estiver falando só de desenvolvimento de projetos, existe mais um item que completa esse pacotinho básico para você poder fazer gestão. Esse item são as aprovações de algumas etapas primordiais durante o processo. Quando a gente estiver falando de projetos, são duas etapas primordiais. Você tem que fazer o seu cliente assinar um documento, formalizar de alguma maneira as aprovações tanto do estudo preliminar, ou seja, da solução arquitetônica que você deu para aquele projeto, quanto da entrega final dele. Por quê? Se ele não aprovar a parte de estudo preliminar, ou seja, se ele não aprovar a solução arquitetônica, dizendo, quando ele aprova ele vai dizer isso, que ele está contente com o que você propôs para ele, você está atendendo todas as necessidades e as vontades dele, o que vai acontecer muito provavelmente é que no processo de desenvolvimento dos desenhos executivos, esse cliente vai começar a mudar. Por quê? Porque muitas vezes o cliente deixa para a última hora, para o final do processo, para poder analisar aquilo com calma e falar assim, olha, eu esqueci disso, esqueci daquilo. Faltou aquele item que eu gostaria de ter. E aí o que vai acontecer é que ele vai fazer você voltar lá na parte de estudo preliminar, na parte de anteprojeto e começar a ter que redesenhar tudo de novo. E aí vem um link entre o contrato e esse documento que o seu cliente vai assinar, que eu gosto de chamar de termo de aceite e entrega de etapa. Que é o quê? Lá no contrato, você precisa ter uma cláusula dizendo que o quê? Que após a assinatura desse documento, o seu cliente vai ter problemas de custo e de prazo no processo, caso ele queira mudar ou acrescentar alguma coisa. Então, é fundamental que você assine esse documento. Com esse documento assinado, você vai ter garantias de que você não vai ter retrabalho lá na frente, ou, se você tiver retrabalho, ele vai ser remunerado. E depois disso, lá no final do processo, você vai assinar também o termo de entrega do seu projeto.
Aí você pode pensar assim, mas Fernando, eu estou entregando, o cliente está recebendo o caderno, está recebendo todos os documentos, os memoriais, os arquivos, tudo. Isso já não caracteriza uma entrega? Infelizmente não. Na verdade, subentende-se que você está entregando, mas se o cliente não assina um termo dizendo que aquele processo está sendo encerrado, ele pode querer a sua ajuda no futuro. Se ele for pegar aquele projeto e for construir aquilo com uma outra pessoa ou por conta própria, ele pode querer tirar dúvidas com você. Ele pode querer ficar ligando para você toda semana. E você vai gastar tempo, vai gastar energia com aquele processo que já terminou e que você já recebeu e que você não foi contratado para fazer aquela parte. Ah, Fernando, mas eu não vou atender o meu cliente depois que eu entregar meu projeto? Vai. E aí a gente vai fazer um novo link com o contrato. No seu contrato você vai deixar uma cláusula dizendo que você tem um período determinado após a entrega, onde você vai atender as dúvidas do seu cliente. Você vai auxiliá-lo nos próximos passos dele. Então, com esse contrato dizendo que existe um tempo determinado, somado a este documento que caracteriza a entrega final do seu projeto, o seu cliente sabe que ele tem um período para que você atenda ele. E ele vai usar desse período. Se por um acaso ele precisar de você depois desse período, você tem a chance de fazer uma assessoria para ele ou de repente firmar um novo contrato para atendê-lo de uma outra maneira. E não vai ter prejuízos financeiros lá na frente trabalhando de graça porque não previu que aquilo pudesse acontecer. Agora vamos falar de obra. Qual que é a diferença para a obra? Lembrando que um bom contrato, e aí a gente vai entrar no planejamento. O planejamento da obra não envolve só um cronograma. O cronograma vai prever toda a parte de tempo, ou seja, você vai listar as atividades que você vai executar naquela obra e vai colocar isso numa linha de tempo. Este documento tem que ser aprovado, ou seja, o seu cliente tem que concordar com aquele período que vai ser tomado para que a obra seja realizada. Além disso, você tem a questão do custo. Então, quando a gente está falando de obra, a gente tem que fazer um levantamento de custo global daquela obra, ou seja, material mais mão de obra. Este levantamento, esta planilha, ou seja lá qual o formato que você vai escolher para apresentar isso para o seu cliente, tem que ser aprovado por ele. Então você tem dois documentos a serem aprovados logo de cara, que é o planejamento, cronograma, ou seja, o prazo da sua obra, e a planilha estimativa de custos. Por quê? Porque o seu cliente tem que estar ciente de quanto vai custar e de quanto tempo aquilo vai demorar. Lembrando, sempre trabalhe com margens de segurança. Nunca faça um cronograma muito apertado. Nunca faça uma estimativa de custo sem lastro. Sempre coloque algumas porcentagens de gordura. Com isso você vai ter menos surpresas e menos decepções lá na frente. Após isso feito e aprovado, você vai começar a fazer o controle desse cronograma. Então você vai ter que fazer isso semanalmente. Esteja sempre 1 a 2 semanas na frente. O que quer dizer isso? Esteja sempre olhando para o seu cronograma, para o seu planejamento, tanto na parte de custos quanto na parte de prazos, 2 semanas na frente. Esteja preparado sempre para o que vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque todas as vezes que aquilo acontecer, que você chegar naquela etapa, você já sabe exatamente como ela vai ser, você já pensou em alguns imprevistos que podem acontecer, você já se preparou para aquilo. E você já pode ter preparado a sua equipe também, as pessoas que estão trabalhando com você. Então sempre esteja à frente no seu cronograma. Além disso, você vai ter as medições intermediárias. Quando a gente estiver falando de obra, muito provavelmente você vai receber baseado no avanço físico da sua obra. Então você tem que ter um documento que diga, olha, neste momento estamos em tantos % da nossa obra. Isso vai acontecer periodicamente, pode ser toda semana, pode ser quinzenalmente, pode ser mensalmente. Mas você tem que ter um documento que controla esse avanço e onde você vai poder provar para o seu cliente que aquilo está acontecendo e ele vai poder te pagar por aquilo. Ao final do seu processo de obra, você também tem que ter um termo de entrega. Ou seja, você vai lá e vai assinar um documento com o seu cliente, vai ter que fazer uma vistoria em todo o local que foi construído ou reformado, ele vai ter que concordar com toda a execução que foi feita, com todo o acabamento, com a finalização daquele processo e vai assinar um documento dizendo isso. E esse documento vai comprovar que você entregou a sua obra, que você vai receber a sua parcela final e que aquilo está entregue e entra em garantia.
Muito provavelmente quando você estiver falando de obra, você tem que ter um pós-obra, você tem que ter uma garantia para o seu cliente de que se algo aconteça, você vai estar lá para poder auxiliá-lo. Mas e aí, será que terminou o nosso pacotinho básico de gestão de obra? Não, ainda não. Existe mais uma etapa. A última etapa é o lições aprendidas. Ou seja, você vai fazer uma retroalimentação do processo. O que é isso? É um debriefing. Então existem vários termos para essa etapa, mas você vai fazer pura e simplesmente pegar tudo o que aconteceu desde o momento que você foi contratado e você vai analisar todo aquele processo. Você vai perceber quais foram as coisas boas que aconteceram, o que você acertou, o que você errou, e a sua atenção vai estar sempre no que você errou, porque é aí que você vai aprender. O ser humano ele só se desenvolve na adversidade. A gente só cresce e aprende quando a gente está fora da nossa zona de conforto, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não sabe fazer e a gente erra com aquilo. Então essa é a hora, esse é o momento mais valioso do seu processo se você está começando. Se você está lá no início, está começando a aplicar a gestão de projetos e obras na sua vida profissional, no seu negócio, no seu escritório. Então você vai pegar todas essas informações, vai coletar e vai fazer uma lista de lições aprendidas, uma lista de coisas que você errou e você vai pensar assim, como eu posso fazer isso diferente? Como eu posso da próxima vez estar mais preparado para que isso não aconteça? O que eu poderia ter feito antes para que isso não ocorresse? Então, a lições aprendidas, a etapa de lições aprendidas é a mais valiosa, vai ser assim para a sua vida inteira, mas se você está começando, ela é muito mais valiosa agora, porque quanto mais você aprender, mais você fizer esse processo de lições aprendidas, mais rápido você vai crescer. E com tudo isso que eu falei para vocês, gente, tanto na parte de projetos quanto na parte de obras, você vai ter a oportunidade de montar portfólio. E com o portfólio, você consegue cobrar melhor pelos seus serviços e assim sair deste momento de início, de inexperiência, de começo, onde nem sempre a gente é valorizado, mas que é uma fase importante e necessária para que você dê o próximo passo. Eu sou Fernando Prieto e eu estou aqui para te ajudar a gerir os seus processos de projeto e obra na metade do tempo, dobrando assim o seu faturamento. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário e o seu like. Essa é a única maneira de eu entender se o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você. E se você quiser me acompanhar nessa jornada rumo à excelência na gestão de projetos e obras, aqui embaixo na descrição estão todas as minhas redes sociais. Do mais, vamos em frente e para cima, sempre!